E o Bom Dia Sergipe tem espaço reservado hoje para orientações importantes sobre o mercado de trabalho. Nós vamos destacar uma característica muito importante para quem deseja conquistar espaço na organização: ser discreto. Muitos profissionais não conseguem manter sigilo sobre informações e situações ocorridas no local onde trabalham, o que pode, de certa forma, prejudicar o bom funcionamento da empresa. Sem contar, líder Van, que profissionais indiscretos podem acabar prejudicando a própria imagem diante dos chefes. Sobre esse assunto, a gente conversa com a nossa consultora empresarial, Cristiane Barreto. Bom dia, Cristiane. Bom dia a todos. Discrição tem que ser ordem em qualquer empresa. A discrição é muito importante. Eu acho interessante que nós, na verdade, estudamos tanto, passamos por tantas universidades muitas vezes, por tantos cursos, tantos MBAs, tantas especializações, e às vezes por uma questão muito simples, que é a discrição, um sigilo na empresa, nós acabamos perdendo o emprego, nós acabamos perdendo e sujando a nossa imagem diante da nossa carreira, e isso é muito importante. Vale frisar também que esse sigilo, essa confidencialidade do que acontece no dia a dia do trabalho, muitas vezes o próprio colaborador também exige que a empresa seja muito transparente com ele. Então, nem as pessoas podem ter excesso de transparência, ou seja, divulgar tudo aquilo que acontece no seu ambiente de trabalho, dentro do trabalho e pior ainda, fora dele, como também nem sempre a empresa tem a obrigação e o dever de ser totalmente transparente com os colaboradores. Falamos tanto, e essa é uma época, por exemplo, de planejamento estratégico das empresas, onde muitas vezes os principais gestores estão reunidos e não podem divulgar a estratégia da empresa, tem que ter sigilo. Então, é uma das coisas onde se deve ter sigilo, mas também nos conflitos do dia a dia, nas dificuldades que tem, porque nós temos que lembrar que dentro da organização, a organização ela é composta por pessoas, e pessoas vão passar por conflitos, pessoas vão passar por assuntos muito íntimos que no dia a dia, na rotina, tanto de assuntos pessoais como também de assuntos de trabalho, a discrição vai ser muito importante. Cristiane, agora uma outra situação. Geralmente quando a pessoa está fora do ambiente de trabalho, está num barzinho com os amigos ou em algum lugar, ela está mais à vontade, está mais espontânea, e aí podem surgir assuntos relacionados ao ambiente de trabalho e às vezes até informações confidenciais. É importante evitar de falar de assuntos profissionais fora do ambiente de trabalho? É importante evitar, mas a gente sabe que muitas vezes, como nós passamos hoje a maior parte do nosso tempo no nosso trabalho, muitas vezes as pessoas que a gente acaba se relacionando fora do ambiente de trabalho vão ser aqueles colegas. E muitas das vezes nós temos um hábito tão grande de falar sobre o trabalho no dia a dia, às vezes desafios, questões às vezes até que nem são tão sigilosas assim. Mas nós devemos lembrar que, em primeiro lugar, devemos evitar, porque já que estamos no happy hour, já que estamos no momento de lazer, seria muito indicado para a nossa mente, para o nosso descanso, que nós não falássemos muito sobre trabalho. Vamos colocar muito sabendo que é difícil não falar sobre trabalho. Pior ainda se a gente está falando questões de trabalho que são muito íntimas e que no contexto do trabalho, na organização, faziam sentido. Mas numa mesa de bar não vai fazer sentido, principalmente se tiver pessoas que não fazem parte daquela organização. Então vão ter eventos, frases e conversas que acontecem no ambiente de trabalho que não têm significado, não têm sentido e não devem ser levadas fora do ambiente de trabalho. E as pessoas, muitas vezes que levam, elas não se dão conta do quanto elas estão sendo inconvenientes e estão deixando uma suspeita na sua imagem, na sua carreira, no seu currículo. Devemos sempre lembrar aquela pesquisa que nos mostra que a nossa competência técnica é um passaporte para nós entrarmos nas organizações, mas a nossa postura, a nossa ética, a nossa discrição, que é o nosso caso aqui de hoje, e as nossas competências comportamentais, elas vão fazer toda a diferença. Mais de 85% das pessoas estão sendo demitidas por conta dessa postura. Vivemos mais do que uma era do conhecimento, vivemos uma era do comportamento, e o seu comportamento vai fazer toda a diferença na sua carreira, seja você um empresário, seja você um colaborador de uma organização. Boas dicas. Muito obrigado então, Cristiane. Até a próxima semana. Até terça-feira. Bom dia.